Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, o seminário de hoje é sobre a modelagem e avaliação de desempenho em sistemas com rede Petri. Bom, inicialmente, o grupo é composto por João Guilherme Benjamin e por mim, João Batista Neto. E, enfim, no início aqui a gente pode apresentar um pequeno sumário, que vamos passar todos os tópicos aqui da apresentação, desde a introdução até a avaliação de desempenho usando rede Petri e, por fim, a conclusão. Bom, é, inicialmente, nós vamos aprofundar um pouco nossos conhecimentos nas profundezas das redes Petris, dando um especial destaque ao exemplo prático e às matrizes que compõem essa poderosa ferramenta de modelagem. É, dado isso, a gente pode dizer que na década de 70, com a crise de software que motivou o surgimento da engenharia de software, que se dedicou ao desenvolvimento de metodologias para enfrentar desafios na produção de software, atuando em quatro níveis: na engenharia de requisitos, no projeto e na implementação de testes. Bom, ao estudar a implementação e os problemas para essa implementação, uma abordagem valiosa é o uso de métodos formais que empregam técnicas e modelos para apresentar aspectos dos sistemas. Apesar de ser uma ferramenta valiosa, a modelagem sempre será uma aproximação da realidade, devido à sua falta de conhecimento, limitações técnicas e simplificações propositais. O conceito de estados nessas modelagens de sistemas é representado por diferentes patamares de operação, como os estados de semáforo, smartphone ou televisão, por exemplo. Bom, agora mergulhando aqui em alguns conceitos históricos, sobre a rede Petri principalmente. Elas foram criadas mais ou menos na década de 60 por Carl Adam Petri, e essas redes permitem a modelagem de sistemas e eventos discretos inicialmente aplicados a sistemas automatizados para a manufatura e posteriormente demonstrando versatilidade ao modelar outros sistemas, como protocolos de comunicação distribuídos. Bom, além disso, é muito válido destacar que as redes Petri são conhecidas por sua contribuição significativa na teoria da computação, especialmente nos sistemas concorrentes e sistemas distribuídos. Bom, dito isso e trazendo isso, a gente pode começar com os conceitos básicos de rede Petri, principalmente para sua modelagem. Bom, alguns elementos fundamentais na rede Petri incluem os lugares, que representam as pré e pós-condições de alguns eventos, as fichas, que indicam os estados, para a gente saber o estado do sistema, qual o estado que o sistema está atualmente. A gente também tem as transições, que indicam os eventos do sistema, e os arcos, que vão ligar os lugares às transações. Bom, para ilustrar um pouco mais essa rede, aqui a gente vai ter uma rede Petri com três lugares: P1, P2 e P3. E quatro transações: A, B, C e D, onde os arcos possuem pesos representados por valores internos, no caso, por valores inteiros, no caso esses três aqui. Nos pesos que não têm valores, é porque basicamente o peso é um. Bom, aqui a gente pode ver que por exemplo, a transição A, ela possui P2 como lugar de entrada, saindo de P2 para A, e nenhum lugar de saída. Mas depois ainda tem uma transição que vai ligar A a P1, que vai ser a saída. Bom, aqui uma pequena explicação do que eu havia falado. Basicamente dizendo isso, onde as transições que vai ter o lugar de entrada, saindo para a transição A, e o lugar de saída da transição A para P1. Ou seja, daqui do estado de P2 vai ser transferido para A, e de A vai ter uma saída para P1, que vai transferir essa ficha aqui. Bom, além disso, as fichas podem estar habilitadas ou desabilitadas dependendo de como for o planejamento dessa própria rede. Bom, a gente pode dizer que somente transições habilitadas podem disparar as fichas, ou seja, transições que estejam habilitadas com as fichas podem disparar elas para um outro estado, para um outro local no caso.
E o disparo de uma transição causa alterações no posicionamento das fichas, ou seja, essa ficha daqui não vai mais estar aqui eventualmente. Ela vai sair, por exemplo, aqui no estado 1, a gente pode ter duas saídas. No caso, o P2, ele saiu para a transição C. E como é necessário três fichas, as três fichas foram parar na transição C. E daqui ela vai ter um estado de saída para P3, que vai passar de uma por uma até as próximas transições. Bom, no caso a gente pode dizer que são retiradas N fichas de cada lugar de entrada, onde N é o peso do arco que conecta o lugar da transição, e depois são depositadas ou somadas M fichas em cada lugar de saída. Ou seja, saindo daqui 3 e aqui são depositadas 3 para depois passar de uma por uma para cá. Com o peso do arco que vai conectar a transição ao lugar. Bom, além disso, para definir redes Petri, elas também podem ser definidas com exemplos matriciais, como está escrito aqui. Ela tem uma notação matricial que ela pode ser destacada com três matrizes, na verdade, que são as pré-condições e as pós-condições e as matrizes de marcação, para dizer. Por exemplo, na pré-condição, a gente pode ver aqui que no estado de saída, a gente tem uma saída de P2 para A, uma saída de P2 para C, custando 3, e uma saída, por exemplo, de P1 para B. Ou seja, sempre que é a matriz de pré-condição, a gente pode ler dessa forma, saindo da condição de pré até aqui. E a gente também tem as matrizes de pós-condição, ou seja, as matrizes de saída, que são lidas ao contrário. Ou seja, de A gente pode ter uma saída para P1, de B a gente vai ter uma saída para P2, e assim por diante. Bom, dito tudo isso e uma explicação rápida e para que serve essa transição, e enfim, tudo que foi dito sobre a relação de redes e essa breve introdução e uma pequena explicação, a gente pode trazer essas redes e colocar numa aplicação um pouco mais prática. E para isso eu vou deixar com o meu colega Benjamin, que vai falar sobre as modelagens de redes com as redes Petri e trazer uma abordagem mais real com a venda de carros. Vamos para a modelagem de redes com as redes de Petri. Vamos seguir para os exemplos práticos, primeiramente abstracionados da vida real que iremos ter contato. Por exemplo, para a modelagem de um carro, nós temos os seguintes lugares, rodas e chassis. Nós iremos passar pelo arco, pela aresta de peso 4, se houverem 4 ou mais fichas disponíveis. Ou seja, tem mais de 4 rodas disponíveis? Tem. Então é passível de que a transição seja disparada, e assim é habilitado que possa passar para a próxima fase. Um chassi será utilizado, então corretamente a transição está habilitada e chegamos aos carros montados, que aqui teremos um carro montado, uma ficha, e esta pode ser habilitada para vender um carro posteriormente. Sendo assim, poderiam haver diversas outras categorizações posteriormente, como catalogar clientes, vendedores, outros espaços de carros ou outras categorias de carro. Assim, tudo depende da abstração da vida real que a gente deseja adaptar para o nosso sistema. Outro exemplo seria da criação de um bug. Seguindo a mesma lógica, nós obtemos que duas rodas pequenas seriam utilizadas, duas rodas grandes seriam utilizadas e somente um chassi. E todas essas formas entram em conjunto para montar um bug. Este um bug será montado e poderá ser passado para a próxima fase. Passou pelo estado de transição de vender um bug e está concluído. Poderiam haver diversas outras fases posteriormente. Tudo depende do sistema. Vamos para outro exemplo agora, mais prático da vida real. Estamos falando de um semáforo. O semáforo, nessa forma que eles estão aqui, eles tratam de um evento estocástico, o qual lida com probabilidades completamente aleatórias. Não sabemos se essa rede de Petri aqui irá estar fechada e se essa daqui também vai estar fechada. E se as duas estiverem abertas ao mesmo tempo?
Em um cruzamento, isso seria péssimo, porque causaria muitos acidentes. Então, por isso, a gente precisa conectar elas e tornar elas com um comportamento sequencial. Assim, obtendo um acesso à memória anterior e somente apenas se tornando verde, no contanto que o semáforo anterior esteja vermelho. Vamos seguir para a resolução desse problema. Assim, o que nós obtemos? Obtemos uma interligação entre as redes, tornando uma rede grande somente e tornando um estado de memória, e um comportamento semelhante a um flip-flop, em que armazena o estado do circuito anterior e assim responde com base nisso. Só que nessa forma, vamos entender melhor através de um exemplo. Por exemplo, temos um token em S1. Esse token em S1 ele tem uma saída para abrir um. O sinal que estava vermelho, sinal 1, vai abrir. Ele está passando pela transição disparada e chegou a ficar verde. Como o nosso sinal está verde, vai haver algum temporizador, vai entrar em atenção, vai entrar em amarelo, fechar. No momento em que o nosso sinal fecha, dois tokens são disparados. Um token para vermelho, o sinal 1 ficou vermelho, e outro token é disparado para S2, que seria o semáforo 2. Este semáforo 2 dispara o token para o abrir 2, e como ele estava vermelho, agora ele vai ser aberto, e ele ficou verde. E assim nós entramos em uma sequenciação em que ficou verde, amarelo, fechar. Envia dois tokens, um para vermelho 2 e um token para S1. Então, quando este sinal 2 ficou vermelho, nós entramos então no contato para abrir o sinal 1. E assim vai. Abriu, fechou. Abre o próximo sinal. E assim entramos numa sequenciação ideal para evitar acidentes no cruzamento. As redes de Petri, elas podem ser abstracionadas do mundo real para quaisquer situações. Só que, claro, dependendo do seu objetivo, nós iremos obter uma complexidade possivelmente maior do que a que planejamos. Então, entramos aqui em contato com este algoritmo. O nome dele é One Day Delivery e ele foi utilizado em uma tese de mestrado para minimizar os custos de uma viagem de transporte e maximizar toda a carga que este veículo que iria fazer o transporte pudesse carregar. Então, mínimo custo, máxima carga. E este roteamento, este sistema de redes, é utilizado justamente para isso. E o que é que nós temos para a avaliação de desempenho? Nós temos que, primeiramente, as redes de Petri, elas podem modelar visualmente os dados, como eles são roteados na rede. Então, cada elemento ele pode ser adaptado para uma rede de Petri. Isso é muito bom, porque isso pode facilitar a visualizar o problema ou tal situação ou tal sistema de uma forma muito mais clara. Claro, dependendo da complexidade e do tamanho do sistema. Mas, de uma forma geral, de uma forma mais clara, podemos visualizar o fluxo de dados. Somando-se que é possível avaliar diversas métricas do seu desempenho, como, por exemplo, ver a latência, ver as taxas de frequências de transmissões, ver se existe algum deadlock. Deadlock ele é um estado em que todas as situações, todos os transições habilitadas estão esperando uma resposta. Então, um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. Então, ele entrou em estado de deadlock, que é justamente quando um sistema para, ele crava e não consegue sair dali, porque ele fica aguardando outros comportamentos e outras respostas anteriores. Então, isso pode evitar diversos bugs e erros que podem vir de acordo com a criação do sistema. Assim, o que nós temos? Nós temos uma grande flexibilidade na modelagem desses sistemas, nós temos uma visualização clara do fluxo e a capacidade de identificar erros. Então, é um padronizamento ideal para que se possam construir com programas cada vez mais complexos. Agora, as desvantagens são uma complexidade elevada em sistemas de grande escala, pode ser difícil de interpretar redes muito nichadas, muito intricadas, e dependendo da sua usabilidade, pode ser limitado. Por exemplo, se a gente quisesse utilizar uma rede de Petri para uma visão computacional de uma IA de carro, ela seria certamente limitada, porque a sua análise iria variar de acordo com essas sequenciações, que ela não estaria disposta a ver coisas que ela não estaria acostumada, programada a ver anteriormente. Então, ou teria que ser um sistema enorme para contar com todo o banco de dados, que é assim como uma database funciona,
e seria muito difícil de compreender, ou então qualquer outros eventos dinâmicos são bem complexos de poder passar para ela. Então é necessário ter eventos fixos e claros. E essa aqui também são desse algoritmo One Day Delivery, são as mesmas estruturações, no caso ele foi aplicado para esse problema de cidades. Essa aqui são as tabelas dos resultados que obtiveram a respeito com o custo e com o número de veículos utilizados. E a conclusão que nós obtemos é: ela é de fato uma ferramenta versátil e completamente adaptativa de acordo com qualquer necessidade que se tenha. Ela tem uma visualização e análise altamente adequada e sistemática para facilitar, por exemplo, o que foi citado na crise do software, é um excelente motivacional e é uma excelente evolução para o sistema, todos os tipos de sistemas. É passível de se identificar os problemas e faltas possíveis de otimização. Agora, ela possui desafios de complexidade. Pode ser certamente complexo entender uma rede de Petri muito vasta. E ela pode obter limitações em comportamentos dinâmicos, em que não se sabe o que pode acontecer e seja necessário tomar uma atitude com base nesses acontecimentos. Mas apesar disso tudo, ela tem um futuro cada vez mais promissor. Cada vez mais adaptativo, ela pode evoluir e se tornar uma visão altamente expandida para qualquer tipo de sistemas e problemas. Aqui seguem as referências utilizadas nos nossos exemplos, algumas gravuras, e todos os estudos que nós seguimos a fazer foram baseados nesses materiais. E recomendamos que vejam eles também, porque são muito bons. E obrigado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Uma boa noite, um abraço e um Feliz Natal.